Senhor. Amém. Eu estou surpreso, eu não vim para pregar, não, eu vim para assistir o trabalho. Vocês são fantásticos, viu? Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel. Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa dita a mim. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu não comprei, o Senhor não cumpriu todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Então viverei, pois eu sou dele, somente dele meu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Então eu verei. Oh Jesus, aleluia. Pois é só dele, somente dele o coração. Tu não morrerás, não morrerás, enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o coração. Eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim. Senhor, cumprir você todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Você crê nisso? Então pois é só dele, somente dele o meu coração. Amém? Estou vendo muitos jovens aqui, novos, pessoas que eu não conhecia. Estou alegre saber que Deus está fazendo um mover no meio dessa mocidade. Mas eu acreditava nisso. Por quê? Porque vi que Deus tinha levantado alguns jovens aqui no Espírito do Senhor, com abnegação, com renúncia, buscando a face de Deus de verdade. E Deus é fiel, irmãos. Quando nós o buscamos, Ele deixa se achar por nós. Amém?
Eu quero hoje, aqui, na verdade, eu vou dar uma palavra para vocês, bem simples, bem pequena, ok? Por quê? Porque eu não vim para pregar, eu vim para assistir. Vocês me pregam essa peça, essa surpresa. Mas eu quero falar de um assunto que eu preguei há pouco tempo numa igreja, há poucos dias agora eu preguei essa mensagem na nossa igreja lá em Patinga, trazendo de novo a glória de Deus. Trazendo de novo a glória de Deus. Eu me baseei em 1 Samuel, capítulo 2, em 2 Samuel, capítulo 6. Eu quero ler para você o capítulo 2 de 2 Samuel. Nós inclusive estudamos isso na escola bíblica dominical depois, e foi muito bom. A partir do versículo 12, 1 Samuel capítulo 2, a partir do versículo 12. Ora, os filhos de Eli eram homens ímpios, não conheciam ao Senhor, porquanto o costume desses sacerdotes para com o povo era que, oferecendo alguém um sacrifício, e estando-se a cozer a carne, vinha o servo do sacerdote, tendo na mão um garfo de 3 dentes, e o metia na panela, ou no tacho, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todos os seus filhos de Israel que chegavam ali em Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o servo do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá carne de assar para o sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. Se lhe respondia o homem, sem dúvida, logo há de ser queimada a gordura, e depois toma quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não hás de dá-la agora, senão a força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses mancebos perante o Senhor, porquanto os homens vieram a desprezar a oferta ao Senhor. Agora no capítulo 4, você lê depois, eu quero que você lê depois, eu não quero ler, porque é um texto um pouco maior. Você vai ver os filisteus vencem os israelitas, a arca do Senhor é tomada, e Hofni e Finéias são mortos. Eu vou ler a partir do versículo 5. Quando a arca do pacto do Senhor chegou ao arraial, prorrompeu-se todo Israel em grandes gritos, de modo que a terra vibrou. E os filisteus, ouvindo o som da gritaria, disseram que quer dizer esta grande vozearia no arraial dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial, os filisteus se aterrorizaram e diziam: os deuses vieram ao arraial. Diziam mais: ai de nós, porque nunca antes sucedeu tal coisa. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses deuses possantes? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Esforçai-vos, portai-vos varonilmente, ó filisteus, para que porventura não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles os foram de nós, ou nossos. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi derrotado, fugindo cada um para a sua tenda. E houve muito grande matança, pois caíram de Israel 30.000 homens de infantaria. Também foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram mortos. Quando você começa a estudar esse texto, 1 Samuel,
de Eli. Eli tem dois filhos, Hofni e Finéias, que são os seus sucessores. São sucessores normais para serem sacerdotes do povo de Israel. Mas esses caras, eles fizeram tanta coisas ruins, que a Bíblia fala que as mulheres vadias, elas iam para a porta do templo para guardar os filhos de Eli, para fazerem bacanais, para saírem para orgias, para saírem para prostituição. E esses camaradas, o que eles começaram a fazer com os filhos de Israel? Os filhos de Israel vinham com a oferta para o altar do Senhor, vinham trazendo a oferta para o altar do Senhor. Eles então se aproximavam, e quando a oferta era uma oferta muito boa, era um carneiro, quem sabe gordinho, muito bom, a carne era muito bonita, eles tomavam para si. O que eles faziam com aquela carne da oferta? Eles levavam para fazer churrasco nas suas bacanais. Então, quando os filisteus começaram a guerrear contra Israel, Hofni e Finéias deram a ideia de buscar a arca do Senhor, trazer a arca para o arraial na guerra, porque eles sabiam que a arca era portadora da presença de Deus. A arca trazia consigo a presença de Deus. Por isso eles pensaram: se nós trouxermos a arca para o meio do arraial, certamente Deus virá para o nosso meio e Deus pelejará a nossa peleja. E quando a arca do Senhor chegou no arraial, todo Israel se bradou de grande júbilo. Por quê? Porque eles se alegraram com a presença da arca, porque a presença da arca denotava a presença de Deus. Então eles pensaram: Deus está conosco, mas eles se enganaram, Deus não estava com eles. Quando os filisteus ouviram aqueles grandes gritos de júbilo, eles temeram. Eles temeram e pensaram: como vamos vencer um Deus tão possante como o Deus dos hebreus? Mas eles então deram uma palavra para os seus capitães, para os seus líderes de turma. Eles disseram o seguinte: sejam varonis, sejam valentes, não desfaleçam. Vocês precisam conquistar Israel, porque senão vocês vão ser escravos deles como eles foram nossos escravos. E então eles guiaram um pulo, eles invadiram o arraial de Israel, e diz a Bíblia que foi um grande destroço naquele dia. Morreram 30.000 soldados de infantaria do povo de Israel. E Israel fugiu. E a arca do Senhor foi tomada pelos filisteus. Aí, Eli, um sacerdote já velho, cansado e cego, está sentado, muito gordo, está sentado numa cadeira. Eli, então, ele está aguardando alguém que venha lhe trazendo uma notícia. E de repente chega alguém e conta a notícia para Eli. Quando conta uma notícia para Eli, contava o seguinte: os filhos de Israel foram totalmente destroçados. A arca do Senhor fora levada pelos filisteus. Naquele momento, Eli caiu da cadeira e morreu. E aí, antes que ele morresse, também o mensageiro disse: e seus dois filhos, Hofni e Finéias, foram mortos. A esposa de Finéias estava grávida. E essa mulher, quando ouviu que a arca do Senhor fora tomada, quando o sopro dela caiu no pescoço, quando seu marido e seu cunhado haviam morrido, diz a Bíblia que ela se esforçou e deu à luz a um filho. E quando ela deu à luz a esse menino, no ato do parto, ela morreu. Mas antes que ela morresse, ela deu um nome para esse menino. E o nome foi Icabote, ou Icabô, que quer dizer: foi-se a glória de Deus. Fala comigo: foi-se a glória de Deus. Israel havia ficado, a partir daquele tempo, sem a presença da glória de Deus, porque a arca era o símbolo da presença da glória de Deus. Eu tenho algumas lições aqui para que nós possamos meditar juntos dela. Muito interessante. A primeira lição que eu tenho para você nesta noite é a seguinte: nenhum objeto sagrado pode determinar a presença de Deus na sua vida ou
em um determinado lugar. A arca era, sem dúvida nenhuma, tudo que havia naquela arca era um pacto sagrado de Deus com Israel, de que a arca era um lugar ou um marco da presença do Senhor. Mas naquele dia a presença do Senhor não estava lá. O que fez a presença de Deus fugir, se afugentar daquele lugar? O pecado. O pecado, ele tirou a presença de Deus do meio do arraial dos filhos de Israel. Deus os abandonou. Deus os abandonou mesmo que a arca do Senhor estivera no meio do arraial. Ainda assim, Deus não estava lá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sua Bíblia junto de você não quer dizer que Deus está na sua vida. Você na igreja e cheio de Bíblias, e nós cantando e tocando e louvando aqui, não quer dizer que Deus está presente conosco. Só há uma coisa que atrai a presença de Deus para as nossas vidas, sabe o que é? Quando nós procuramos viver uma vida de santidade, quando nós aborrecemos o mundo para viver para Jesus Cristo, quando nós dizemos não para a nossa carne, para dizer sim para Jesus Cristo. Não adianta você pensar que você vive a presença de Deus se você abre espaço na sua vida para o pecado. O pecado é capaz de tirar a presença de Deus da sua vida. Jesus, certa vez, quando estava falando com os seus discípulos, ele disse o seguinte: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não tem alguém que possa matar o corpo de vocês. Não tem alguém que possa lhes cortar o pescoço. Eu estou parafraseando. Não tem alguém que possa lhe dar um tiro na cabeça. Não tem alguém que possa lhe pendurar de cabeça para baixo e tirar a sua vida. Mas teme antes ao pecado, porque ele pode matar o teu corpo e conduzir a sua alma para o inferno. Jesus nos advertiu: ei, meu irmão, os jovens dos nossos dias estão vivendo uma vida desregrada, e hoje tudo é permitido. E acredite, você já tem boate gospel, já tem dançateria gospel, já tem um punhado de coisas gospel por aí. Eu vi no YouTube um dia desse, onde existe uma dançateria gospel, que as pessoas que vão para lá, elas recebem uma fitinha de identificação. A fitinha rosa significa que você é comprometido, você é casada, então ninguém pode mexer com você. Mas se você tem uma fitinha verde, então o caminho está livre, qualquer um pode te paquerar, não tem problema. Você está no lugar aonde você foi levada para ser paquerada, e os homens vão te procurar para paquerar com você, porque você está na danceteria gospel, mas é só para gospel. Irmão, assim também pensava Israel. Se a arca do Senhor estiver no arraial, a presença de Deus vai estar lá. E não estava não, meu irmão. Não estava não. Os filisteus bateram contra o arraial e 30 mil soldados morreram. Os 2 filhos de Eli morreram. Eli caiu na cadeira, quebrou o pescoço. O mal alcançou Israel por causa do pecado. Não brinca com o pecado. Não adianta você fazer de santo ou de santa. Você precisa ser santo. Você precisa ser santa. Ou você anda com Deus, ou Deus não anda com você. Ou você está na presença de Deus, ou Deus nunca estará com você. O amor de Deus por nós é muito grande. Deus ainda nos dá muitas chances. Deus nos perdoa uma vez, perdoa 10, perdoa 1000, perdoa quantas vezes for necessário. Mas quando nós nos arrependemos, choramos, lamentamos pelos nossos pecados. Mas há muitas pessoas brincando com o pecado, achando que o pecado não mata, e fazem isso todos os dias, repetidas vezes, e acham que isso não tem problema. Entrou naquele ritmo de que tudo é normal. Tudo é normal, tudo é comum, tudo é normal. Hoje isso é normal. Não, que isso? Transar antes do casamento é normal. Que isso? Menina com menina é normal. Menino com menino é normal coisa nenhuma. Isso é normal para o mundo, isso é normal para Satanás, mas isso não é normal para Deus. Não adianta brincar com Deus, não adianta tentar passar Deus para trás. Ei, meu irmão, deixa de
Deus sabe quem você é. Deus sabe que tipo de vida você tem. Deus sabe quantas vezes você dobra seu joelho por dia e ora. Deus sabe quando você dobra seu joelho, qual é a sua atitude diante dele e diante do seu pecado. Deus te conhece. Não brinca com Deus. Não brinca com Deus. O pecado pode não somente te matar, mas matar você e toda a sua família. O pecado pode destruir você e até a sua nação. Foi isso que aconteceu com Israel. O pecado dos filhos de Israel. Olha o que acontece, presta atenção. Porque os filhos de Eli, Hofni e Finéias, praticavam essas coisas. Sabe o que aconteceu com a igreja, com o povo de Israel, com o povo de Deus? Eles pararam de ofertar ao Senhor. Por quê? Porque a oferta que era santa ao Senhor estava sendo vilipendiada. Estava sendo vilipendiada. Daí o povo parou de vir trazer oferta ao Senhor. Isso caiu no descrédito. Ou seja, a igreja que tem pessoas na frente fazendo o trabalho do Senhor, com a vida suja, com a vida imunda, você está sendo empecilho para que outras pessoas recebam Jesus. E você sabe o que pode acontecer com essa igreja? Essa igreja pode ser derrotada. Essa igreja pode ser derrotada. Por quê? Porque essa igreja está sendo liderada por pessoas, por jovens, por homens, por mulheres que não têm vida com Deus. Foi assim lá e é assim hoje. Não muda. Deus não muda. O nosso Deus não tem mudança. Diz a Bíblia que em Deus não tem mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Para ele não existe. Ele está presente em todo o tempo da história. Aleluia! Deus está presente sempre em todo lugar e em todo o tempo da história. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Deus, aleluia! Deus não conhece essa coisa não, meu irmão, de passado ou de futuro. Para o nosso Deus, todas as coisas estão presentes e patentes diante dos seus olhos. Deus te conhece hoje, te conhece amanhã. Ele não vai te conhecer amanhã à noite, te conhece amanhã. Deus sabe que pode confiar em você o ministério. Deus sabe que pode confiar em você uma grande igreja. Deus sabe que pode confiar em você uma obra. Deus sabe se pode confiar em você. O Senhor te conhece. O Senhor te conhece. Aí a palavra do Senhor diz o seguinte: que Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher, meu irmão. Não tem maneira de você fazer outra forma de fazer, não. Aquilo que você semeia, você colhe. Ainda mais, de Deus não se zomba. Ou seja, não brinca com Deus. Os filhos de Israel pararam de ofertar no templo por causa do mau testemunho dos sacerdotes Hofni e Finéias. Mas aí nós estamos estudando essa semana no capítulo 2 de 1 Samuel, quando a Bíblia diz o seguinte: que Samuel chamou os seus filhos, os meus filhos, eu tenho ouvido de vocês que o testemunho de vocês não são bons, vocês não têm feito conforme manda a lei do Senhor, vocês não têm obedecido o Senhor, vocês não têm temido o Senhor. Meus filhos, o que eu ouço de vocês não é bom. Ouça aqui, por favor. A palavra do Senhor diz o seguinte: eles não ouviram o Pai, porque Deus queria destruí-los. Você ouviu isso? Diz amém. Fala comigo assim: os filhos de Eli não ouviram o Pai, porque Deus queria matá-los. Ei, quando o Espírito do Senhor manda alguém dizer para você que você está na rota errada e você não ouve a voz do Espírito de Deus, sabe por quê? De repente é porque Deus quer te matar. Só há uma coisa que livra o homem da rota da morte: é o temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Provérbios 8, versículo 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, aborrecer o pecado. Quando você teme a Deus, ninguém precisa falar que você está na rota errada, não. Você mesmo vai saber e vai sair e vai
Sabe por quê? Porque há livramento para você quando você faz isso. Mas quando você não faz isso, quando você faz ouvidos moucos para ouvir a palavra de Deus, sabe o que acontece com você? Você está no caminho da morte e caminhando para a morte, você não quer ouvir a voz de Deus. Jesus, no capítulo 8 de João, quando chegou para falar com os fariseus questionando, fazendo questionamentos idiotas, Jesus olhou para eles e disse o seguinte: sabe por que vocês não ouvem a palavra de Deus? É porque vocês não são de Deus. E ele disse o seguinte: aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Quem ama ouvir a palavra de Deus aqui, levante a mão, dê uma salva de palmas para ele. Aleluia! Porque quando eu ouço a palavra de Deus, eu tenho a chance de mudar. A palavra de Deus me muda, ela me transforma. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos. Aleluia! E versículo 36 deste mesmo capítulo diz o seguinte: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É João capítulo 8, versículo 32 e versículo 36. A palavra do Senhor é esta para nós. Aleluia. Agora, ouça. Fala comigo assim: e acabou. Foi-se a glória de Deus. A glória de Deus foi levada, foi tirada do meio dos filhos de Israel. Quando Davi assume como rei em Israel, Davi então tem um interesse muito grande em trazer de novo a glória de Deus para dentro de Israel. Davi tenta trazer a arca para Jerusalém, mas Davi tenta trazer a arca para a sua casa. Davi então se espelha, erra, ele não observa a lei do Senhor e ele comete um erro muito forte. Quando os filisteus tomaram a arca do Senhor de Israel, eles botaram ela, levaram ela para a sua cidade, colocaram-na diante de Dagom, que era o rei dos filisteus. Naquela noite, quando a arca pernoitou no templo de Dagom, sabe o que aconteceu? No outro dia de manhã, ele estava com a cara no chão. Aí eles foram lá, levantaram o Deus deles, botaram de pé, deixaram a arca lá. No outro dia, o Deus deles estava com a cara no chão e com pessoas quebradas. Eles descobriram então que não podiam deixar a arca lá. Então fizeram lá um carro de boi novo, com as juntas de vacas, colocaram a arca dentro e levaram para Kiriat Jearim. Em Kiriat Jearim, levaram para a casa de um homem chamado Obed-Edom. Na casa de Obed-Edom, o Senhor prosperou a casa dele, o Senhor abençoou a casa dele. Então, a arca ficou lá por 20 anos. 20 anos. Davi então toma posse como rei de Israel, e Davi então fala: vou buscar a arca do Senhor. Davi então lembra que os filisteus fizeram um carro novo com as vacas e levaram a arca para Kiriat Jearim. Então Davi, se espelhando nisso, faz também um carro, pega umas juntas de bois e vai lá buscar a arca do Senhor. E vai usar e Perez e Uzá. Eles vão atrás, guiando os bois e observando a arca dentro do carro. Mas no caminho, um boi tropeça. E quando o boi tropeça, a arca balança de um lado para o outro. Uzá põe a mão na arca para segurá-la, e Deus abre uma ruptura em Uzá e mata Uzá. Davi então tem um temor muito grande. E Davi não leva a arca para sua casa. Manda a arca para a casa que eu acabei de ler, que é podia mesmo. Esqueci o nome do camarada. Davi manda a arca para a casa dele. E a arca fica lá 90 dias. Nesses 90 dias, Deus abençoa a casa desse cara. Davi então resolve que vai levar a arca não para a casa dele, mas para o templo do Senhor em Jerusalém. Davi então prepara sacrifícios. Davi prepara bois para matarem, novilhos cevados para matarem ao Senhor em sacrifício. Davi prepara os sacerdotes e vão buscar a arca. E eles vêm sambando e dançando, diz a Bíblia, na presença do Senhor, na frente da arca. Davam 6 passos e matavam um boi, sacrificando ao Senhor. Nesse percurso até Jerusalém, Davi não tirou sua roupa de rei, vestiu uma túnica comprida. E ele saiu, irmão, dançando na presença do Senhor, sambando na presença do Senhor, louvando, glorificando e exaltando. E Davi vai entrando em Jerusalém. E quando ele entra em Jerusalém com a arca do Senhor, a
Deus secou o ventre dela, ela nunca pôde ser mãe. Cuidado quando você briga com as coisas de Deus. As coisas de Deus não são brincadeiras. Deus secou o ventre daquela mulher e ela nunca pôde ser mãe. Se hoje uma moça casa e não pode ter filhos, e ela sofre, e ela chora, eu posso ver isso na vida da minha filha. Minha filha se casou e ficou 7 anos sem ter filho. Quantas vezes eu saí da casa da minha filha e a deixei de lágrima, e ela dizia: pai, por que eu não engravido? E eu dizia: filha, Deus tem um projeto, e no dia de Deus, o filho ou a filha vai chegar. Me lembro que um dia eu saí da casa dela, ela chorava muito, eu coloquei a mão no ventre dela, eu falei: Senhor, cura o ventre da minha filha, cura o ventre da minha filha. E ela chorava muito, e quando eu saí eu disse: filha, eu vou voltar para abraçar meu neto ou minha neta. O Senhor curou seu ventre. Menos de 1 ano eu fui lá abraçar minha neta. Aleluia, porque o Senhor curou o ventre da minha filha. Aleluia. Então, se você hoje casa e não tem filhos, você sofre. Imagina naquele tempo que a mulher só se via para dar à luz filhos. Imagina o vilipêndio de Mical. Imagina o sofrimento dessa mulher. Ela era a esposa do rei, mas ela não teve filhos com o rei, por isso ela não teve herança com o rei. Por quê? Porque ela não teve filhos. As outras mulheres de Davi tiveram filhos. Até a adúltera teve filho com Davi, cujo filho foi rei de Israel, substituto do pai, Salomão. É verdade? Mas Mical não teve filhos. Ei, olha para mim. A glória de Deus não está aí para brincadeira. A glória de Deus não está aí para aventuras. A glória de Deus não está aí para você brincar com ela. Quando o Senhor te enche do Espírito Santo, quando o Senhor te dá graça, quando o Senhor te dá revelações profundas, meu irmão, não brinca não, porque o preço é muito caro. E hoje me alegro por poder estar falando para jovens. Quando vi você aqui na frente dirigindo o culto, imagino que com as pernas tremendo, cantando, quem sabe a primeira vez ou segunda vez, está começando agora, você sente assim bastante inconfortável, não é verdade? Um desconforto muito grande. Por quê? Porque estou começando, não sei fazer direito ainda. Mas sabe de uma coisa? Eu pude ver em você, a mim, quando comecei, há 40 anos aproximadamente atrás. Eu pude ver em você o que aconteceu comigo quando o Senhor Deus me salvou, me chamou e colocou uma graça muito grande sobre a minha vida. Fica firme aí, meu irmão. Não cessa não para não. Mas deixa eu dizer, não titubeie, nem vacile, porque o preço é muito caro. O preço é muito caro. A gente precisa ser inteligente. Se você acha que não vai conseguir vencer o pecado, eu tenho uma palavra para te dar: fuja, saia correndo, dispare, não deixe ninguém nem ver seu rastro. É a melhor coisa que você pode fazer. E depois você para, respira bem fundo e agradece a Deus porque você fugiu. A Bíblia diz que é para fugir da aparência do. Então deixa eu dizer uma coisa para você: não tenta resistir o pecado, ele é mais forte que você. Não tenta resistir o pecado, ele é mais forte que você. Você ouviu isso? Diz amém? Não tenta brincar com o pecado, ele é fogo consumidor, ele é fogo destruidor. Não brinque com ele mata, ele te faz sofrer amargamente. Não brinca com o pecado, não brinca com o pecado. Só uma coisa, jovem, que nós podemos fazer com o pecado: correr, fugir da presença dele. Nenhum pecado está na sua carne. Nenhum pecado está na sua carne. Não, Deus seja injusto. Deus não criou a tua carne com propensões para o pecado. Todos os desejos que você tem são legítimos, desde que todos eles são de acordo com a palavra de Deus. Todos os desejos da tua carne é legítimo. Foi criado por Deus, foi orientado por Deus. Mas
consome. Nenhum do teu pecado está na sua carne. Nenhum. Todo pecado está na sua mente. Todo pecado está na sua mente. A sua mente é um canal do Espírito Santo para te tornar santo, ou é o canal da carnalidade e do espírito do diabo para te tornar pecaminoso? A sua mente é ela que te constitui vitoriosa em Cristo Jesus, ou é ela que te constitui derrotado? Você ganha ou você perde na sua mente? Por isso Joyce Meyer escreveu um livro, Campo de Batalha, Mente. Na nossa mente é travada uma guerra. É travada uma guerra. E quanto mais você luta para esquecer algo, pior fica. Pior fica. A melhor coisa que você pode fazer para esquecer algo que você gostaria muito de esquecer e não está conseguindo é trocar o seu pensamento. Pensar em outra coisa. Cada vez que você tiver uma recaída, pensa em outra coisa. Vai fazer outra coisa. Fala comigo assim: mente vazia, oficina do diabo. Fala de novo: mente vazia, oficina do diabo. Nunca fica num lugar sem fazer nada. Nunca fica com uma pessoa que lhe é tentação. Nunca fica com alguém se esse alguém lhe é muito interessante. Não fica sozinho com essa pessoa. Não fica num lugar escondido com essa pessoa. Fuja! Deus é fiel conosco e muito compassivo. E muito compassivo. Se Ele não fosse compassivo conosco, provavelmente Ele já teria nos matado. Eu queria pedir essas três jovens aqui. Eu não estou gostando do comportamento de vocês três. Está muito feio. E logo você que veio aqui à frente cantar. Os outros todos estão atentos à palavra. Vocês três não. Entendeu? Isso não pega bem para as servas do Senhor Jesus. Se não estiver gostando, eu dou licença, pode sair. Fica à vontade. Mas se vão ficar para me ouvir, então me respeite. Por gentileza. Quando você entender que a palavra de Deus não é brincadeira, você tratará Deus de forma diferente. Eu tenho falado nas igrejas por onde eu passo que as pessoas, elas tratam Deus como se Deus fosse uma coisa qualquer. A começar da oferta. A começar da oferta. O indivíduo tem lá no bolso dele um punhado de notas grandes, mas ele procura a menor, a mais amassada, a pior para fazer para gasofilácio. Por que a pessoa faz isso? Porque é assim que vê Deus como um idiota, que recebe qualquer coisa, que recebe qualquer bobagem. Você vai para a igreja para servir o Senhor e vai para cantar, mas você não ensaia. Você não ensaia sua música. Você não ensaia, você não busca, você não luta para fazer o melhor para Deus. Gostei da palavra que você deu. Você diz: eu não sei cantar bem, mas vou dar para Deus o meu melhor nessa noite. Aleluia. É isso que nós fazemos. É por isso que muitos jovens, a escola dominical termina, eles ficam dentro da igreja até 2 horas da tarde com fome, mas ensaiando para ter um louvor bonito, maravilhoso na igreja. O quê? Eles estão oferecendo para Deus o seu melhor. O seu melhor. Ei, há uma ideia idiota que pensa que Deus aceita qualquer porcaria. Vou falar para vocês, isso é uma ideia idiota. Lá no Velho Testamento, o bezerro tinha que ser o primogênito e não podia ter defeito, senão Deus não aceitava. Senão Deus não aceitava. Deus não aceita seu resto, esquece. Se você tem o resto, dá aí para qualquer pessoa, para Deus não. Sabe por que a minha devocional é feita pela manhã? É porque o meu primeiro tempo é de Deus. Aleluia. Eu não levanto e saio desesperado do trabalho, não, meu irmão. Eu levanto e saio desesperado para a presença do meu Deus. Depois que eu me abasteço dessa glória, dessa presença santa, poderosa, restauradora, abençoadora, aí sim eu vou fazer as outras coisas.
primeiro tem que ser o Senhor. O que diz, irmãos? O que diz Mateus capítulo 6, versículo 33? O que escrito lá? Vamos falar isso junto? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras demais coisas serão acrescentadas para você. Tudo mais é demais coisas. Dinheiro é demais coisas, casamento é demais coisas, tudo é demais coisas. Família é demais coisas. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. Agora o resto, se eu crescer, meu Senhor acrescenta dinheiro para mim, meu Senhor acrescenta trabalho para mim, meu Senhor acrescenta família para mim, meus filhos nascem com saúde, meus filhos crescem na presença do Senhor, a minha família é abençoada, a minha casa é abençoada, o meu trabalho é abençoado, eu ando no meu carro é abençoado, aonde eu for, mas por quê? Porque primeiro eu busquei a pessoa de Deus. Deus não aceita resto, não, meu chapa. Aprende isso agora que você tem 20 aninhos. Não cresce com essa ideia aí de qualquer coisa para Deus está bom, não, que não está, não. Você tem resto? Fica com você. Agora, você tem o primeiro? Traga para Deus. Você tem o primeiro tempo? Traga para Deus. Você tem o primeiro tempo para ensaiar, louvar, para fazer um louvor bonito e gostoso para Jesus? Traga para Deus. Você tem um tempo para ler a Bíblia? Vá buscar a presença. Irmão, o que você tem? Se você pegar para analisar quanto tempo a gente passa na frente da televisão, a gente fica com vergonha. Fica com vergonha. Porque o tempinho que tem, para onde que pula? Para o sofá. E se tem uma TV só, é uma briga de controle. Eu conheço controle nas casas aí quebrado, porque o cara não dá, e aí vai aquela guerra, não pega, toma, aí o outro vai sair, vai com raiva, vamos o controle para o fora, o controle vira dois pedaços. E você acha que é só na casa dos ímpios pecadores que isso acontece? Não, acontece na casa dos irmãos também. Os crentes também. Se cuida, irmão. Se cuida. Se cuida. Deus precisa ser melhor para mim do que tudo. Se não for, não serve para Ele. Ele não aceita dividir lugar no teu coração. Fala isso comigo, isso é bonito, faz comigo. Fala, Deus não aceita dividir lugar com outro no meu coração. Nem com a minha mulher, nem com os meus filhos, nem com os meus pais, com ninguém. Com ninguém. Com ele, ou é ele, ou não é ele. Quem que é o Senhor? Levanta a mão comigo assim, para a glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu nem ver quem levantou a mão. A glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Eu quero o Senhor. Glória a Deus. Quando a gente está namorando, quantas horas? Estou me empolgando, acho. Já falta 5 minutos, fica brincando. Quando a gente está namorando, você já observou como é que funciona? Hoje o WhatsApp, né? Mensagem para lá, mensagem para cá, mensagem para lá. Antes não tinha WhatsApp, minha filha, tinha dia que às 2 da manhã, e eles tinham um negócio de dar um toquinho, falar uma ou duas palavras, só tá rápido, que aí não dava para pagar. Aí o outro falava duas, para lá, para cá, aquele negócio violento, tinha que ser rápido, falava, um negócio que eles faziam lá. Tinha dia que às 2 da manhã, minha filha, vai dormir. Tá bem. E no outro dia ele trabalhava, mandava 5 horas da manhã. Para trabalhar, mas estava com o namorado teclando uma tecla de voz lá, um negócio de voz lá, que era 2, 3 palavras. Era um problema. Estou falando da minha filha. Né? Mas quantas vezes você entrou no seu carro, andou na sua bicicleta e saiu o coraçãozinho disparado porque queria ver a amada? Aí você chegava na casa dela, não viu o tempo passar. De repente o velho chegava na sala e dizia assim, era 11 horas. Aí você olha para ela, puxa vida, já é 11 horas, misericórdia. Digo, mas você olha para ela,
você, sim ou não? Sim? E você tem essa fome que você tem para namorada, você tem para ele? Amém, jovem? Quando você tiver essa fome, essa sede de Deus, sua vida vai mudar. Pecado não vai conseguir te visitar, meu irmão. Sabe por quê? Porque na tua mente não há espaço para ele. A tua carne não tem problema. A sua mente vai estar tão anuviada de Jesus, tão cheia da unção do Espírito Santo, a fumaça do santo, do poder, do sacrifício, da oferta sagrada ao Senhor. Aqui, vai estar tão forte no teu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vai ter tempo para pensar no mal, na carnalidade. Não vai. Os desejos da tua carne serão todos controlados. Amém, queridos? Ei, é fácil controlar a fome e o apetite? É fácil? Não é fácil. Mas você consegue. Se você separar um dia para jejuar, você jejua? Sim ou não? Sim. Claro que jejua. Não é verdade? Você chega aqui na frente das pessoas, você está com a fome tremenda, mas você precisa comer com moderação. Porque se comer muito, ele já sabe o que acontece, né? Passa do peso. Não é verdade? E aí corre o risco de cair no pecado da glutonaria, não é verdade? Aí o que você faz? Você controla, você come menos, não é verdade? Um pouquinho. Você é satisfeito, mas sim. Como o desejo da fome é o do sexo, é o do poder, é o da fama, é o da riqueza, etc. Todos eles são domináveis. Todos eles são domináveis. O que você precisa é ter o Espírito de Deus na sua vida. Porque com o Espírito de Deus você domina tudo e nada te domina. Amém, queridos? Amém. Aleluia! Vou ver se vocês não fazem isso outra vez comigo, não, tá? Vocês me avisam. Eu vim para assistir. Vamos ficar de pé. Pai, eu estou diante de um grupo de jovens e sem dúvida nenhuma o Senhor tem um carinho muito grande por eles. O Senhor tem um amor muito especial por esses jovens. E nesse momento, Senhor, eu quero colocá-los e apresentá-los perante a face do Senhor. E rogar, meu Deus, que em nome de Jesus Cristo, o teu Filho, que o Espírito Santo possa penetrar o coração desses jovens. Senhor, quando eu falo de coração, eu estou falando da mente. Eu estou falando, Senhor, daquele lugar onde produz todos os pensamentos, todos os sentimentos. Eu peço, meu Deus, domina isso na vida desses jovens. O mundo é mau, Senhor. O mundo é mau, Senhor. Mas Jesus está voltando. Jesus está voltando. Sustenta esses jovens, Senhor, até a tua volta. Até a tua volta. Sustenta eles na tua presença, meu Deus, de tal maneira que eles não se percam. Sim, Deus. Tem misericórdia deles. Ajuda-os na sua juventude. Porque o mundo é mau, mas o Senhor está conosco. E maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Se você entrou aqui, você ainda não tem uma experiência de salvação com Jesus Cristo, mas você gostaria de ter hoje. Se você ainda não abriu o teu coração para receber Jesus como Senhor da sua vida, mas você gostaria de fazer isso hoje. Eu não sei se eu estou falando para todo mundo que são crentes, servos do Senhor, mas se porventura tem uma pessoa aqui, eu preciso te dar essa oportunidade. Você quer se encontrar com Jesus hoje? Você quer ser salvo hoje? Quer abrir o seu coração para Jesus hoje? Essa é a sua oportunidade. Eu quero fazer uma oração específica para isso. Curva sua cabeça, feche os olhos, repita comigo assim: Senhor Jesus, hoje eu te convido, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, sara minha alma e livra-me da condenação. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Salvador, e hoje eu te convido, seja o meu Salvador. Entra na minha vida, sara minha alma
em nome de Jesus. Amém. Quem fez essa oração hoje pela primeira vez, não tinha recebido Jesus ainda, não tinha aceitado Jesus como Salvador ainda, fez essa oração pela primeira vez, levante sua mão, se você fez hoje pela primeira vez, se todos aqui já são servos do Senhor, aleluia. Mas se você fez pela primeira vez, pode levantar a sua mão, que nós vamos abraçar você, orar por você e te abençoar. Não, todos são servos, glória a Jesus. Deus te abençoe. Continue essa caminhada, porque é muito bom. A presença do Senhor é maravilhosa. Deus abençoe.